Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre absolvição da condenação eterna por meio da salvação em Yahshua, em Jesus Cristo. A salvação é obtida pela graça, é um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe mediante a fé, que empenha no sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais o Deus vivo antes preparou para que andássemos nelas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Aleluia! Aqueles salvos em Cristo Jesus recebem o livramento do poder e da maldição do pecado, porque foram restituídos à plena comunhão com o Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se com a boca confessarem a Jesus como Senhor e em seus corações crerem que o Deus vivo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia! É com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Aleluia! Yahshua, o Messias, nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, já pagou o preço para que o seu povo fosse livre. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Aleluia! Adão e Eva, quando pecaram, entraram no território da morte, saindo do reino de Deus para o reino do mundo. O homem tem muitos planos no território da vida, mas se passa para o território da morte, o inimigo destrói os seus planos. Portanto, retorne para o território da vida e o Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo realizará os planos que tem para contigo. Aleluia! Os pecados que os pecadores praticam acrescentam punição à punição, sendo um ferimento múltiplo e contínuo,
porque soma pecado a pecado, até que a conta esteja cheia e o julgamento divino se tenha saciado. Ou seja, somando culpa a culpa, de forma que cada culpa atraia o seu próprio castigo e múltiplas punições para os múltiplos pecados, trazendo assim iniquidades a iniquidades deles, e não se encontrem eles absolvição na sua justiça, conforme está escrito na palavra de Deus, em Salmo 69, 27, aleluia. No reino do mundo, as águas do mar do mundo sobem até os pescoços dos pecadores, para viverem atolados em profundo lamaçal do pecado, onde não se pode firmar os pés, porque entraram nas profundezas das águas com fortes ondas do mar no reino do mundo. Muitos vivem cansados de clamarem, que chegam a secarem suas gargantas, ficando com os olhos desfalecidos de esperar o socorro pelo Deus vivo, mas não são atendidos, porque vivem no lamaçal do pecado, aprisionados aqueles que odeiam uns aos outros, que são mais do que os cabelos da cabeça de cada um. São aqueles que procuram destruir uns aos outros, atacando com mentiras e usando de falsidades. O Deus vivo bem conhece a astutícia e as culpas ocultas de cada um dos ímpios, para serem absolvidos da condenação eterna. É necessário soltarem as amarras que vos aprisionam uns aos outros, para saírem desse lamaçal do pecado, que só faz afundar cada vez mais nas profundezas das águas do mar, os quais estão sendo levados por ventos de doutrinas. Libertem-se agora, saiam das correntezas das águas do mar que estão submergindo cada um, para serem tragados ao abismo da perdição eterna. Ouçam a voz do Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é grande em benignidade e muitíssima compaixão para com o arrependido. Aleluia. Saiam dessas aflições e tristezas e venham para o alto retiro, para o reino de Deus, fazendo a vontade do nosso Deus, louvando o nome do Deus vivo e o eterno Deus, com um cântico novo, engrandecendo com ação de graças. Vejam isto, os mansos, e se alegram vós que buscais o Deus vivo. Revivam os vossos corações
porque o Senhor nosso Deus ouve os necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem os céus, a terra e os mares e tudo quanto neles se movem. Arrependam-se de vossos pecados. Venham a Cristo agora e sejam libertos dos pecados e sejam feitos servos do Deus vivo, tendo os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna em Yahshua, o Messias, nosso Salvador, Cristo Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yahshua, o Messias, nosso Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23, aleluia. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Nós salvos em Yahshua, o Messias, Cristo Jesus, já morremos para o pecado, porque todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Aleluia! Quem está morto está justificado do pecado, porque já morremos com Cristo, o qual cremos que também com ele viveremos. Aleluia! Sabemos que tendo Cristo, o nosso Salvador, ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia! Quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para o Deus vivo. Assim também nós, salvos em Cristo Jesus, consideramos como mortos para o pecado, mas vivos para o Deus vivo em Cristo Jesus. Aleluia! Sejam absolvidos da condenação eterna por meio da salvação em Jesus Cristo, Yahshua, o Messias, nosso Salvador. Basta tão somente não deixarem reinar os pecados em vossos corpos mortais, obedecendo às suas concupiscências, apresentando os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidades, mas apresentai-vos ao Deus vivo, como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros
ao Deus vivo como instrumentos de justiça. Aleluia. Agindo assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque foram libertos do pecado, pois foram feitos servos da justiça. Aleluia. Devemos confiar no Deus vivo. Aleluia. Para que Ele possa nos salvar e livrar de tudo o que nos persegue. Glória a Deus. Porque o Senhor nosso Deus julga os povos, julgando cada um de acordo com a justiça e conforme a integridade que há em cada pessoa. O nosso escudo deve estar em Deus nosso Pai, aleluia, que salva os retos de coração, porque o Deus vivo é um juiz justo, glória a Deus, um Deus que sente indignação todos os dias, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 7, 10 e 11, aleluia. Em nome de Iaúcha, o Messias, nosso Salvador, Jesus, eu louvarei ao Senhor nosso Deus, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Salvador e ao o Altíssimo, o eterno Deus, aleluia. Assim, como haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, assim eu me alegrarei na presença do Senhor nosso Deus pela sua salvação. A você que está assistindo este vídeo agora, aleluia, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Venha a Cristo agora. Receba a sua absolvição da condenação eterna por meio da salvação em Jesus Cristo, em Iaúcha, o nosso Salvador. Aleluia! Glória ao Deus vivo, o nosso eterno Deus.